Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma live, mais uma aula para falar sobre liderança, posicionamento, como você entender mais de comportamento humano, posicionamento e gestão. Na prática, como liderar melhor. E o tema de hoje é para falar como liderar um sistema de gestão sem cumprir tabela. É isso aí, então seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo. Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui com o retorno com esse áudio. Deixa eu dar uma olhada. Vai me falando você que está por aí, vai mandando boa noite, falando da onde você está assistindo essa live. Pessoal chegando aqui, Montoya, Grande Montoya, Alessandro também na área. Maravilha. Bom, aparentemente tudo certo. Seguimos aqui. Então, retorno aqui do lado só para a gente ver o áudio. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou dividir com vocês como liderar um sistema de gestão. Que sistema de gestão é esse? Calma que eu vou te explicar. Um sistema de gestão sem cumprir tabela. A filosofia, o lema, a pegada aqui é fazer de forma intencional, com liderança, com posicionamento. E quando eu digo que é sem cumprir tabela, não é aquele fazer por fazer, ou fazer porque alguém disse, ou porque sempre foi assim. É para fazer de verdade. É para fazer para gerar resultado. É para fazer para você se sentir bem. É para fazer um sistema de gestão. Que sistema de gestão? O seu trabalho. A gestão de resultados daquilo que você faz. A gestão de resultado que faz o seu trabalho fazer sentido. Sentido para quem? Primeiramente, para você. Depois, fazer sentido para a sua equipe. Nós aqui falamos com pessoas que lideram ou desejam liderar. Lembrando que liderar é uma arte. Liderar é a arte de influenciar pessoas para que lhe siga na direção de um objetivo comum. Se liderar é uma arte de influenciar pessoas para nos seguir na direção de um objetivo comum, eu preciso entender que eu preciso respeitar algumas coisas. Alguns pilares como o comportamento humano. Eu preciso me entender. Eu preciso saber o que faz e o que não faz sentido. Eu preciso saber me posicionar para fazer a gestão correta. Existe uma diferença muito grande entre ser gestor, fazer gestão e liderar pessoas. Porque liderar exige essas três coisas juntas, em sintonia, em harmonia. Não basta entender muito de gente se você não sabe se posicionar, se você não é exemplo. Não adianta entender de gente, se posicionar, se você não gerencia e não gera resultado. O resultado, talvez, seja uma das principais coisas para você ser reconhecido, remunerado, respeitado de forma com maior destaque. Quer se destacar com mais reconhecimento, respeito, você precisa gerar mais resultado. Qual o resultado? É dele que nós vamos falar. E quando eu falo de um sistema de gestão, eu não vou falar de um sistema de gestão, poderia citar normas, sistemas de gestão como ISO 9001, 14001, 45001, grande Edésio. Sistemas como IATF, Indústria Automobilística, 50.001, 55.001, 27.001, normas de sistemas de gestão. Tudo isso é um sistema que gerencia necessidades e atendimento à satisfação daquelas necessidades. Input, necessidades, demandas, e aquela demanda sendo atendida de forma satisfatória. Mas como?
cumprir o seu papel liderando sem cumprir tabela? Como fazer isso sem agir focado em auditoria? Como fazer isso sem pensar em auditoria? Como fazer isso sem preencher um papel porque alguém pediu para você preencher? Como fazer as coisas de forma intencional sem romantismo? Como fazer isso? Eu vou te explicar aqui hoje. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Wilder. Eu sou fundador da RW Consultoria e Treinamentos, fundador do Método Andragos, do projeto CFC, o Como Fazer Consultoria. Eu estou nessa jornada de consultoria, treinamentos, palestras e formação de líderes há um bom tempo, mais de 10 anos. Sem falar dos 15 anos como CLT, dentro da indústria, fazendo um sistema de gestão ser algo verdadeiro, sem cumprir tabela, que gera resultado efetivo. E como isso aconteceu, como eu aprendi a fazer isso? Eu aprendi a fazer isso questionando. Mas, antes de avançar, eu quero te fazer uma pergunta poderosa. E a pergunta poderosa que eu quero te fazer é o seguinte: qual a relação mais importante que você tem na vida? Vou escrever aqui e para colocar na tela. Qual a relação mais importante que você tem na vida? Qual é essa relação? Escreve aí nos comentários, você que está assistindo, inclusive no gravado, não tem problema. Coloca aí nos comentários, eu quero te ouvir, quero saber qual é a relação mais importante que você tem na vida. Eu quero saber. E muitas pessoas, quando ouvem essa pergunta, dizem assim: bom, a relação mais importante que eu tenho na vida é talvez Deus. Outros dizem: a relação mais importante que eu tenho na vida são meus filhos, minha esposa. Cada um responde de um jeito. Mas a relação mais importante que você tem na vida é com o agora. É com agora, é com este momento. E se você está assistindo isso, dividindo, distraindo, eu te digo, essa relação talvez ela não esteja completa. E hoje o maior desafio é justamente a gente estar concentrado, 100% alinhado com o agora, com o que a gente está fazendo nesse momento. E o tema dessa aula, dessa live de hoje, que eu quero destacar que a live de hoje, ela tem número 163. São 163 semanas falando sobre liderança, posicionamento, comportamento humano, gestão, na prática. E esse tema de hoje, que está alinhado com o seu trabalho, com o seu posicionamento, é como fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela, sem fazer por fazer ou fazer para não agregar valor algum. E existem alguns passos que eu aprendi e entendi que faz funcionar de verdade. E eu vou dividir com você. E eu resolvi fazer essa aula, essa live de hoje, por uma razão bastante simples. É um tema que eu gosto muito de falar, que eu vivo e respiro ele pelo seguinte: eu vejo sofrimentos psicológicos todos os dias dentro do meu trabalho, pessoas com medo de assumir novas posições, com tédio, pessoas com timidez, dificuldade de falar em público, pessoas com raiva, com ansiedade, deprimida, doenças psicológicas. Agora, por que essas doenças psicológicas acontecem? E o que isso tem a ver com fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela? É porque todas essas doenças psicológicas, elas têm uma relação direta e uma relação disfuncional com o tempo passado e o tempo futuro. Futuro esse que não existe, que é uma projeção da mente. Agora, essa relação disfuncional com o passado
que te faz se sentir com medo, amargurado, depressivo, raiva, insegurança de se posicionar, de falar em público, é uma relação disfuncional. Essa ansiedade de roer as unhas, de ficar mal. Essa relação de ansiedade tem muito a ver com esse futuro, que é uma relação disfuncional, pela busca por uma necessidade que você não tem no agora. E o fato de não ter e estar buscando esse algo que você não tem, te tira da presença do agora e faz você não fazer o que precisava ser feito. E ao não fazer, te deixa cada vez mais com raiva, angustiado, ansioso, com medo, doente. Como é que a gente cura? Como é que a gente ajusta? A verdade é que não dá para disciplinar, às vezes, esse pensamento. Esse pensamento maluco e acelerado de querer parar de pensar nessas coisas do passado, nessa ansiedade de futuro. Porque querer disciplinar o pensamento é como adestrar uns gatos. O gatinho não dá para você adestrar, ele não vai seguir como um cachorro. O pensamento é isso. Mas talvez você tenha que trabalhar a sua consciência, que é a sua alerta. E ela tem um poder primário em relação ao seu pensamento, que é secundário. Calma, eu vou deixar isso mais simples. O que eu quero te dizer é que o sistema de gestão que você está inserido no seu trabalho, na empresa que você atua, você faz parte dele. E esse sistema que você faz parte, quando você se coloca fora dele e diz que muita coisa é para atender uma auditoria, atender uma norma, ou porque as pessoas definem coisas que não servem para nada, você está se incluindo fora desse sistema. E ao fazer isso, você está usando a sua capacidade de resolver problema, sua capacidade de fazer as coisas para se colocar fora de uma situação que você pode fazer a diferença. Vamos melhorar? Vamos deixar mais claro isso? Vamos lá. Galera, você que está aqui no Instagram vai me ver olhando para o lado, porque eu estou aqui falando. Essas aulas de terça-feira acontecem no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, e eu deixo aqui espiando pelo Instagram. Então, se você quiser, você é convidado para ir lá no YouTube, está aberto para você também assistir. O tema, então, para a gente entrar agora profundo no assunto é como liderar um sistema de gestão sem cumprir tabela. E para você fazer isso acontecer de forma prática e efetiva, primeira coisa, ajuste a sua relação com o agora. E dentro desse agora, faça uma pergunta. Você está desconfortável com o seu trabalho atualmente? Você está desconfortável por não conseguir alcançar resultados que você gostaria? A pergunta é, o que você pode fazer diferente do que você tem feito? Se incluindo dentro deste sistema, que talvez você não aprove, que talvez você não goste, que talvez não te agrade tanto. Porque a relação que a diretoria não define, que os outros gestores, gerentes, executivos não fazem, não muda. Se você não mudar, sendo causa propulsora, provocadora de mudança. Então, o que eu trago para você agora é o seguinte. O que eu trago para você agora é que você precisa estar nesse momento presente. Você precisa ser uma causa provocadora de mudanças. Você precisa ser uma causa para fazer o sistema que você está inserido ser parte. Existe uma teoria chamada Teoria da Cognição de Santiago, escrita por Humberto Matura e Francisco Varela. E esses dois, eles fizeram essa teoria e chegaram à conclusão de que nós usamos a mesma capacidade que temos para resolver problemas, resolver as coisas, para também nos incluir fora de uma situação que nós estamos dentro. Você está dentro de uma empresa
E quando você usa a sua capacidade de se colocar fora dessa empresa como se você não fizesse parte, você está saindo, você está se desconectando de uma realidade que você está inserido. Logo, você assumiu um papel falso sobre quem é você. Porque é como se você não fizesse parte. Você assumiu um papel falso. Logo, você deixou de ser você. Você deixou de fazer o que você deveria fazer. Você saiu do presente, você foi para fora e começou a falar, ou criticar, ou reclamar de algo que você deveria estar fazendo a diferença. E essa teoria da cognição de Santiago mostra muito isso. Por quê? Eu vou usar a minha capacidade que poderia resolver o problema, porque quando eu me coloco fora é como se eu não tivesse culpa ou responsabilidade ou poder de influenciar sobre aquilo. Mas deixa eu te falar, a mudança vai vir sempre de você. Você não quer mudar. Você gostaria, na verdade, é que todos mudassem e que o mundo se ajustasse para atender às suas necessidades. Mas isso não vai acontecer. E aquela frase que a sua mãe, seu pai ou as pessoas que te amam dizem, calma aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Lá no final vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, não vai dar tudo certo, não. Não vai, não. E seria maravilhoso que, mesmo que você fizesse tudo certo, o resultado também desse tudo certo, mas também não vai ser assim. Porque vai dar muita coisa errada. A verdade é que muita coisa vai sair diferente, vai ser errada, não vai dar certo. Vai dar muita coisa errada. E faz parte do processo. Faz parte do processo. E um sistema de gestão para não cumprir tabela precisa desse entendimento, dessa responsabilidade, desse estado de presença, como diz o Vanderlei aqui, fala Vande, no agora. Esse estado de presença no agora. E esse estado de presença com autorresponsabilidade, assumindo a bronca, é o que te permite agir para mudar o que precisa ser ajustado intencionalmente, com disposição. E quando você é essa pessoa que dá o exemplo, a coisa começa a gerar resultado. Eu trouxe alguns itens que eu separei aqui, preparei essa aula para fazer o seu sistema de gestão e a sua liderança funcionar de verdade sem cumprir tabela. Desculpa. Sem cumprir tabela. E a primeira coisa que eu quero te falar, um sistema de gestão para funcionar sem cumprir tabela, ele precisa ter uma visão clara. Uma visão clara da onde chegar. Uma visão clara dos objetivos a serem alcançados. Visão clara. E essa visão clara pressupõe objetivos mensuráveis, pressupõe um lugar, uma visão clara de quando, onde, de que forma chegar, com quem. Isso precisa estar muito claramente desenhado. Essa visão clara vai nortear todas as outras coisas que falaremos. Eu trouxe 10 itens para falar com você que vai fazer o seu sistema de gestão funcionar sem cumprir tabela. E a primeira é a visão clara. Objetivo claro, indicadores claros. Com uma clareza detalhada da onde exatamente queremos chegar, estar, com quem, fazendo o quê, qual impacto queremos gerar. A segunda é uma cultura forte. Cultura é aquilo que acontece quando não tem uma pessoa com máxima autoridade, diretoria, gerência alta, para monitorar, colocar a pressão para as pessoas agirem pelo respeito ou pelo medo com aquela pessoa. A cultura é aquilo que acontece no café da manhã todos os dias, quando ninguém está vendo. Cultura forte é uma cultura alinhada para nos levar para essa visão clara aonde queremos chegar. Cultura forte é um ambiente, é um ecossistema que faz com que a energia, com a vibração, com que tudo aconteça dentro de um DNA,
dentro de uma pegada que é própria. Essa é a cultura forte. E cultura forte é aquela que é estabelecida dentro desse contexto que a sua empresa determina. Visão clara, cultura forte. Item 3, treinamento. Treinamento é algo que todo líder tem que ser bom em realizar. Treinamento, todo líder de verdade treina a sua primeira camada. Se você é líder, gestor que lidera pessoas, existem pessoas dentro da sua equipe. E pessoas dentro da sua equipe precisam ser treinadas. Qual é a frequência que você treina, você, líder, você treina a sua equipe? E a frequência que você treina a sua equipe determina o resultado, engajamento, motivação. Quando você treina, você aprende 2 vezes. Você demonstra importância. Você aumenta a pressão, mas aumenta o respeito. Você, quando treina, passa a ser mais admirado pela sua equipe. Você, líder, que treina pessoas, que forma pessoas, faz com que as pessoas sejam melhores. E ao ser melhores, elas fazem mais. Elas geram mais resultados. Então, o treinamento é uma constante. E quanto melhor você for em treinar, melhor você será em aprender. E ao aprender cada vez mais, se renovando ao dar treinamento para sua equipe vai, pelo exemplo, se espelhar. E vai multiplicar esse transbordo que você está fazendo. Você quer ter um sistema de gestão que funciona de verdade? Você precisa entender que o princípio está na clareza da visão, na cultura forte, mas treinar pessoas. São elas que vão te levar para essa visão aonde você deseja alcançar. Claro, existem treinamentos que você pode chamar pessoas de fora para auxiliar. Eu sou uma empresa de treinamento, eu fundei e faço parte e sou um treinador. Estou aqui neste momento te dando um treinamento, uma instrução de como fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela. Se você seguir esse passo a passo que eu estou te colocando, não é um passo a passo para te limitar, é para expandir, provocar e você criar o teu modelo. E esse seu modelo de questionar, provocando o seu sistema atual, vai fazer sem limitar com que ele funcione sem cumprir tabela. Depois de treinar muito a sua equipe, você entender que eles estão prontos. Ninguém dá o que não tem, então eles estão prontos. Você vai potencializar a sua equipe. E potencializar a equipe é colocar lenha na fogueira. Ou melhor, gasolina na fogueira. Colocar gasolina na fogueira. Você treinou, você deu o caminho, você deu a matéria-prima. Porque entenda, treinamento da informação. Internamente existe um processamento da informação. O treinador, estou aqui te dando informação, instruções. Você está questionando. Tem coisas fazendo sentido, outras talvez que você vai processar. E aquilo que você conectar, processar, filtrar, vira conhecimento. Por associação de coisas que você já acredita. Fez sentido? Virou conhecimento? Precisa virar aprendizado. Você precisa transbordar. E aprendizado é colocar em prática. Se eu te passo uma informação, você recebe um input. O conhecimento é um processamento, filtro. E o aprendizado é o output. É você colocar em prática o que você está recebendo aqui. E potencializar a sua equipe é empurrar gasolina na fogueira para que eles façam o que você provocou. E quando eu coloco aqui potencializar a equipe, entre parênteses, desafio, é desafiar a sua equipe na proporção que gere engajamento. E o que é o engajamento? Engajamento é o equilíbrio entre o desafio e a capacidade daquela pessoa em executar o desafio que você propõe. Isso é colocar gasolina na fogueira para que ele faça mais.
Sabe o que gera motivação nas pessoas? Desafio. Você potencializar depois de ter treinado a sua equipe mostra importância. Isso aumenta a pressão. Pressão é uma dádiva. É uma dádiva que demonstra importância. Porque se eu for respeitar a dicotomia do cérebro, onde eu posso pensar entre amor e ódio, e eu posso pensar entre pressão e indiferença. Pressão, amor. Indiferença, desprezo. Ódio. Um tanto faz. Então, entre um tanto faz e o amor, eu prefiro o amor. E o amor é pressão. Pressão de presença. Pressão de importância. E desafiar exige que você esteja junto para acompanhar. E aí a pessoa tem motivo para agir. Motiva ação. Motivo para agir. E essa motivação para agir gera disciplina. Ei, pessoas disciplinadas geram um sistema de gestão sem cumprir tabela. Aonde as pessoas mais cumprem tabela? Aonde elas estão anestesiadas, estagnadas por um sistema que não tem pressão. Logo, não tem desafio. Logo, ela vai para o natural, zona de conforto. Cara, tá tudo certo. Tá tudo bem. Cara, é uma paz trabalhar aqui nessa empresa. Mas quantas pessoas estão progredindo? Qual é o nível médio salarial? Qual é a satisfação? Porque onde existe estagnação, não existe prosperidade, não existe alavancar forte de resultados, de crescimento exponencial. Porque onde muitos dormem, não tem grandes resultados. Essa aula surgiu de tanto eu assistir show de horrores em lugares que eu vejo pessoas excelentes, profissionais maravilhosos, frustrados, estagnados, por não buscar esse desafio, porque talvez o líder não coloca a pressão, o desafio necessário. Ninguém dá aquilo que não tem. Não se pode avaliar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvore. Senão eu vou dizer que o peixe não presta. Porém, contudo, entretanto, eu preciso colocar o peixe dentro d'água, porque eu vou ver o quanto ele sabe nadar e o quanto ele é bom. Potencialize a sua equipe na medida certa, num desafio proporcional à capacidade. Delegue dando orientação, com empatia, com presença, no agora. Não dê larga, não dê feedback, dê feedback para contribuir. Lidere pela equipe e não lidere para você alavancar sua carreira. Muitos gestores em posição que deveriam liderar dá com os ombros assim, do tanto faz para a equipe, porque o foco está em si próprio. Mas o que te faz ser um bom líder é o resultado que você gera através da sua equipe. Fazer o outro fazer. Então tenha visão clara, cultura forte, treine as pessoas, potencialize. Gasolina na fogueira, crie desafios. Vamos para o próximo? E o próximo a gente começa a entrar numa área especial. Foram 4 de 10. Vamos para o item 5. Gestão de riscos. Você quer fazer um sistema de gestão funcionar de verdade? Você precisa entender e ter a mentalidade de risco. O que é risco? Se você for seguir uma referência normativa, ISO 31000, para trazer como referência, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Efeito da incerteza nos objetivos. Ou seja, tudo que pode dar errado para você chegar aonde se deseja. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Tudo que pode dar errado para você chegar aonde você deseja. E aonde você deseja, naquela visão clara, que são os seus objetivos estratégicos. Agora, ter a mentalidade de risco é saber tomar decisão
pautada em priorização. Todo problema é um problema? Sim. Mas nem todo problema precisa ser priorizado, tratado e resolvido no agora. Todo risco identificado que pode me atrapalhar alcançar os meus objetivos precisam ser eliminados? Não. Mas é um risco. Mas nem todos os riscos precisam ser tratados. Porque uma das formas de abordar e fazer gestão de risco é assumir os riscos. E assumir é conviver com riscos, porque nem todos possam ser eliminados. E ao entender isso, com maturidade, responsabilidade, você faz um sistema sem cumprir tabela. Por quê? Você vai priorizar. Mas o que é priorizar, Rodrigo? Priorizar é você pegar um livro e grifar, destacar aquilo que de fato gera mais impacto. Agora, pegar um marca-texto, um livro e grifar o livro inteiro, o que você destacou? Nada. Você grifou o livro inteiro. Se tudo é urgente, nada, absolutamente nada é urgente. Então, o que de fato é o risco maior, que mais coloca em risco, que mais ameaça o caminho para alcançar o seu objetivo? Pois é nele, é nesse maior risco, é nesse risco mais significativo que você faz a diferença. Quando você pega esse risco e elimina. A gente pode ainda entender que gestão de risco é o olhar para aquelas vaquinhas caminhando na direção do brejo. E essa vaquinha que está caminhando na direção do brejo, ela pode cair no brejo. E cair no brejo é um problema que você não quer. E o que você faz? O risco, quando eu vejo vaquinhas caminhando na direção do brejo, é desviar a vaquinha. É fazer com que ela não caia. É distrair a vaquinha. Porque se ela cair, teremos um problema. Portanto, o nosso desafio, o nosso trabalho é fazer gestão de risco para limpar o caminho e chegar aonde a gente deseja, naquela visão clara. E para isso a gente precisa de algo: medir os desempenhos. Lembrando que nós estamos falando de um sistema de gestão sem cumprir tabela. E para medir o desempenho, aqui, neste ponto, tem muito cumprimento de tabela por aí. Isso acontece na empresa que você trabalha? Será que acontece? Vamos lá. Medir desempenho normalmente se faz com indicadores. E para que servem indicadores? Os KPIs. Os indicadores servem para indicar dores. Indicador. O que ele faz? Ele indica dor. Aonde está doendo. E aonde está doendo? Porque o indicador, ele mede o caminho para eu alcançar meu objetivo. E aonde está o objetivo? Na visão clara que você deseja atender. Se é isso, o que gera o meu indicador? O que gera meu indicador? A dor do processo. A dor do processo que está te atrapalhando. Ou seja, o item anterior que nós falamos, que é um risco. Às vezes eu tenho uma atividade dentro de um processo que gera risco, um gargalo no processo. E ao colocar, ao inserir um indicador que indica essa dor, eu percebo, eu identifico a dor, começo a medir essa dor. E ao medir essa dor, eu coloco uma meta. A meta é um desafio, é um remédio para diminuir a dor. Então você imagina que eu tenho um objetivo de alcançar, um exemplo, na visão clara que eu falei no item 1, um faturamento de $1 bilhão no ano. Estou exagerando um número que eu acredito que seja expressivo para a grande maioria. Para uns é muito, para outros é pouco, para a maioria é muito. Então vamos lá. $1 bilhão de faturamento bruto. Diante disso, eu percebo
que eu tenho um índice de não conformidade, de produtos não conforme, muito elevado. Isso é um risco, sim. Ao medir esse índice de produto não conforme, eu estou medindo um risco, que é um índice, que é um indicador, que me indica uma dor. E eu digo que eu tenho partes por milhão, ppm, um índice de 10 mil ppm por mês. E eu começo a colocar uma meta de 5 mil para cair pela metade. Eu estou dizendo que a minha dor é a quantidade de produto não conforme. Quando eu reduzo de 10 mil ppm para 5 mil ppm, lembrando, 10 mil ppm significa 1% de rejeito. 5 mil ppm é 0,5, meio por cento de rejeito de peças não conforme, de produtos não conforme. Só para dar uma ordem de grandeza. Então, 5 mil ppm ou meio por cento, eu reduzi de 1% para meio por cento, de 10 mil ppm para 5 mil ppm. ppm partes por milhão. Esse indicador diminuiu a dor de 10 mil para 5 mil de problema. Ao diminuir a dor, me aproximou do meu objetivo, que é a minha visão clara, da onde eu quero alcançar. Percebe? Eu estou fazendo um indicador para agregar valor, não para cumprir tabela. E ao fazer isto dessa forma, o que eu faço? O que eu gero? Resultado. E aí, eu estou cumprindo tabela? Não! Eu estou gerando valor. E quando o índice de produtos não conforme, dentro deste exemplo que eu trago neste momento, deixa de ser um problema, deixa de ser dor, talvez possa apenas monitorar, sem necessariamente ter meta. Só monitoramento, análise de tendência, se for o caso. Porque depois pode ser que eu vou cuidar de outras dores que me atrapalham a alcançar o que eu quero. Mas nesse item vale a pena para falar de um sistema de gestão sem cumprir tabela. Neste item vale a pena dizer: mas Rodrigo, medir agrega custo ou agrega valor? O que você acha? Medir agrega custo ou agrega valor? Agrega custo. Medição agrega custo. Só que, se agrega custo, por que eu tenho que ter indicador? Por que eu tenho que medir? Porque aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Mas calma aí. Por que agrega custo? Porque o ato de medir não faz aquilo valer mais. Quanto mais eu medir o comprimento dessa caneta, eu vou medir 5 vezes cada caneta que vai ser fabricada. 5 vezes cada caneta eu vou fazer a medição. Ao fazer a medição da caneta, não faz a caneta valer mais. Se eu estou medindo muito, eu estou medindo mais porque eu confio pouco. Se eu confio pouco, eu preciso medir mais para ter mais segurança e certeza. Medir mais não faz valer mais. O valor agregado não vem com a medição. O valor agregado vem com a ação que eu tomo a partir da informação que vem da medição. Eu sei que isso parece óbvio, mas se eu medir coisas que não geram ações, exemplo, aqueles indicadores que não indicam dores e mostra tudo o resultado 100%, indicadores todos verdinhos, maravilhosos, a gente chega a uma conclusão do seguinte, deixa eu pegar aqui uma ferramenta para te mostrar. Quando a gente vai olhar numa empresa que diz ter um sistema de gestão de verdade, que não cumpre tabela, que funciona para valer, eu vou olhar os indicadores. E ao ver os indicadores todos verdinhos, tudo em 100%, nada com problema. Comentários do gestor. Estamos atendendo a meta. Não há necessidade de ações. Atendemos a meta, não precisa ação. Ou seja, um indicador que não indicador gera valor? Não. Gera custo. Rekatsu, tá cumprindo tabela. E aí, nessa hora, a gente olha e faz assim, que legal, bom o seu indicador, maravilhoso. É claro que nessa hora eu adoraria fazer isso daqui, ó. Mas não posso. Aí eu só penso no meu nariz de palhaço, porque
Tá de brincadeira na tomateira. É um sistema para cumprir a tabeleira. É um sistema para cumprir a tabeleira. Indicador que não indicador, que não gera ação, gera custo. Não serve para nada. Indicador de verdade te faz agir. E eu sei que muitas das vezes a intenção é não gerar ação. Porque, Rodrigo, eu vou escrever o quê? Eu vou fazer o quê? Aí eu te pergunto. Lembra do começo dessa aula? Qual é o seu estado de presença? O quanto você está usando a sua capacidade para resolver problema, para se incluir dentro, ou o quanto você está usando a sua capacidade para se colocar fora e dizer que essa empresa é fogo. Não, porque aqui, Rodrigo, aqui é complicado, cara. Nossa, se eu for te explicar, nem precisa. Eu quero saber o que você pode fazer. Você que cuida deste indicador, você que é um gestor de sistema, você que trabalha, você que atua, você que quer melhorar. Você que não quer cumprir tabela. O que você está fazendo diferente. Não é o que o outro, é o que você. Então, indicador é para melhorar, buscar a melhoria contínua. E como é que você melhora? Com meta dinâmica. Comecei a atingir muito a meta. A meta deixou de ser desafiadora. Parou de motivar. Parou de ser desafiadora, porém atingível. Parou de motivar. Meta que não motiva não gera disciplina, não gera ação. Cumpre tabela, gera custo. Isso fez sentido para você? Você que está assistindo aqui ao vivo ou no gravado, coloca aí um joinha, fala se fez sentido, coloca aí se fez sentido. Se não fez sentido, coloca o que você discorda, sem cumprir tabela. Você está aqui, eu te honro, eu vou entregar o meu melhor para você, mas eu quero também o seu melhor. Que a soma das nossas intenções gere um bom resultado, inclusive nos comentários dessa aula. Então, escreva aí se isso faz sentido para você, o que fez sentido desta fala, especialmente até aqui, ou agora, onde eu me aprofundei um pouco mais nos indicadores. E se não fez, o que não fez e por que não fez. Você não precisa concordar. Esse passo a passo não é para te limitar. Esse passo a passo é para te provocar a buscar um sistema de gestão sem cumprir tabela. Vamos para o próximo item? Maravilha. Montoya, grande Montoya, fez sentido. Nardelli também trouxe aqui, grande Nardelhão, vamos lá. Maravilha. Vamos para o próximo item aqui. Resolver problema. O problem solve. Esse daqui eu tenho algo para falar. Eu não vou falar tanto quanto falei dos indicadores, da medição do desempenho. Mas eu vou te dizer que um sistema de gestão sem cumprir tabela, ele identifica problema. Todo problema é um problema, como eu já disse anteriormente. Sim. Troféu, joinha. Troféu, joinha para tu. Sim, todo problema é um problema. Mas nem todo problema precisa ser tratado com a máxima potência, usando todas as ferramentas mais poderosas que possa existir. Não é em todo problema que você precisa necessariamente fazer um 8D, um MASP, um A3, um Lean Six Sigma. Precisa rodar toda a capacidade estatística dos Green Belt, dos Black Belt. Não necessariamente. Todo problema, sim, ele é um problema, mas nem todo problema exige necessidade, porque ele não tem tanto risco ou impacto no seu objetivo maior, naquela visão clara. Mas aquele que você priorizar certo e decidir resolver aquele problema, porque de fato, se você resolver aquele problema, se aquele problema de fato gerar resultado ao ser resolvido, ei, dá o seu máximo, entrega tudo. Estuda, busca, se aprofunda. Não é sobre os outros, é sobre você que está resolvendo. E é muito louco porque muita gente que ouve esse tipo de conteúdo, esse conteúdo todo aqui é uma palestra, como criar um sistema de gestão sem cumprir tabela. E eu vou em várias empresas ministrando essa palestra.
E nessa hora, muita gente acredita, muitos dizem para mim, nossa, esse papo, esse jeito de você falar de qualidade, quem aqui falou de departamento ou processo de qualidade? Quem disse isso? E se você pensa isso, você já está com uma visão distorcida por acreditar que solução de problema, que indicador ou sistema de gestão pertence a um departamento ou a um processo de qualidade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Se é um sistema de gestão e um sistema, um ecossistema que compreende todos dentro da organização, dentro da empresa, absolutamente nada tem a ver com um setor único e específico. Porque a qualidade, ou o processo de qualidade, ou controlar, ou assessoria da direção, ou departamentos estratégicos de qualidade, engenharia da qualidade, o nome que você quiser dar. Ele tem uma função primária, como todos os processos possuem, que é proteger interesses de cliente, interesses do acionista da empresa. Então, isso que eu estou falando é um conceito, um contexto de um sistema de gestão que funciona de verdade e pertence a todos os líderes de uma organização. Tudo que eu falei aqui insere democraticamente 100% das lideranças, de um modo que resolver problema é uma premissa básica de um gestor, especialmente daqueles gestores que sabem liderar e têm bons resultados. Então, resolver problema é saber priorizar primeiramente qual problema eu vou tratar com profundidade e eliminar a causa. E lá no final, nesta solução de problema, eu vou fazer aquela pergunta que eu demorei 20 anos para chegar nela. E no final de tudo, todo problema bem resolvido é um problema gigante que se torna em só isso. Caramba, mas era só isso? Não, não era só isso. Era um problema gigante. Mas eu fiz ele virar só isso. E ele virou só isso, porque a gente usou as melhores ferramentas. Talvez 8D, A3, Greenbelt, os Minitab, colocamos toda a potência para mergulhar profundamente, encontrar as causas, os impactos, as abrangências, as interferências. E a gente encontrou algumas causas que verdadeiramente impactaram e geraram esse efeito e este problema. E ao entender isso, ao fazer isso, o que nós fizemos? Aí sim, a gente identificou a causa, foi lá e tomou uma ação corretiva que eliminou essa causa. Depois de cumprir os 8 passos, de fazer o A3, situação atual, situação proposta e todo o caminho, a gente consegue chegar numa pergunta que é uma pergunta de ouro, que é essa aqui que eu vou fazer agora. Nessa análise e solução de problemas, qual foi a mudança de método que nos dá a confiança, a segurança que esse problema nunca mais vai voltar a acontecer? É só isso. Mas é só com essa pergunta que você consegue chegar à conclusão. Se toda análise e solução de problema de fato vai melhorar o resultado, eliminando uma causa e protegendo você de viver novamente aquele mesmo problema que te atrapalha, que te desgraça a vida, que te incomoda. É só isso. Fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela é fazer um sistema de gestão de verdade. Calma que eu vou fazer um resumão aqui no final. Fica até o final que vai valer a pena. Tem uma pergunta aqui no final que vai valer a pena se ter ficado aqui. E eu quero te honrar por isso. Então eu vou fazer um resumão no final, mas vamos para o item 8. Fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela exige muitas coisas. Mas entre essas muitas coisas, exige algo. Algo que envolve atualização. Algo que envolve modernização. E essa modernização tem a ver com você usar tecnologia. Tem a ver com usar ferramentas adequadas. E essas ferramentas adequadas, essa tecnologia, inteligência artificial,
eu quero te provocar agora a refletir sobre algo. O que vai te destacar cada vez mais como um líder, um profissional, que está dentro de um sistema que não cumpre tabela, é você ter pensamento estratégico. E nesse item 8, dos 10 que falaremos aqui, quando eu falo tecnologia, eu quero te provocar para você refletir. Lembrando que eu estou pontuando 10 itens para fazer o seu sistema de gestão funcionar sem cumprir tabela, mas 10 itens que não devem te limitar, mas devem expandir a sua consciência, de um modo que você possa pensar diferente. E ao pensar diferente, comece a agir diferente e ter resultados melhores. E quando eu falo de tecnologia, a minha provocação é a seguinte: como vai estar o seu mercado daqui 3 anos? O mercado que você atua, a empresa que você trabalha, atua. Como estará em relação a ferramentas e tecnologia daqui 3 anos? Porque conseguir se antecipar pressupõe disposição para querer visualizar algo que o teu conhecimento, a tua capacidade, a sua experiência te permite enxergar, conversando, buscando, pesquisando pessoas, conteúdos. Para você se antecipar, esse item 8, que envolve tecnologia e ferramentas adequadas, quais são as tecnologias disponíveis que faz você substituir coisas que hoje mais faz cumprir tabela do que contribuir com a produtividade e a agilidade das pessoas na operação, dentro do sistema e dentro da empresa. Imagine, alguns anos atrás, que não existia computador. O computador envolve tecnologia, envolve ferramenta. Ao usar o computador para fazer desenho e não precisar mais desenhar em pranchetas, e calma, eu não sou tão velho assim. E se você que está ouvindo falou, nossa, eu sou da época da prancheta, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não sou, mas eu sei dessa história. E o computador vem e substitui como uma ferramenta, como uma tecnologia. E aí, antes, tinha sim, existe até hoje, muito de escrever na mão. Essa que eu vou falar agora é da minha época. Eu, quando tive o primeiro trabalho, primeira empresa que eu trabalhei na vida, ainda como estagiário, meu primeiro estágio, você atendia o telefone, tinha um papel que você preenchia com um formulário impresso em gráfica chamado contato telefônico. E esse contato telefônico você colocava o nome dos envolvidos. E calma, eu também não sou tão velho assim, estou falando do ano de 2002, mas na empresa que eu trabalhava não tinha e-mail para todo mundo. Então, se você falasse com alguém ao telefone e precisasse levar aquela informação ao conhecimento de outras pessoas, você redigia à mão um contato telefônico e esse contato telefônico tinha um campo, envolvidos, e aí você entregava para assistentes que na época trabalhavam no RH, e essas assistentes deixavam numa caixinha de acrílico, e as pessoas pegavam os contatos telefônicos e circulavam para pegar a assinatura das pessoas para ter conhecimento daquela informação. E qual foi a tecnologia que substituiu esse tipo de coisa extremamente ultrapassada? Qual foi a tecnologia? O e-mail. E hoje em dia, você muitas vezes nem precisa redigir um e-mail. Existe inteligência artificial, a IA, que você coloca e deixa configurada em plataformas como Zoom, Teams, e você consegue a descrição da sua reunião. E se caso você quiser usar, já é descrito tudo que foi falado em tópicos. E pode ser colocado ao conhecimento dos envolvidos, sem ao menos você precisar digitar um e-mail. Então, eu falei de contato telefônico, eu falei de e-mail e agora estou falando de inteligência artificial, que não necessariamente vai gravar a voz e a imagem, se você não quiser, mas ela pode fazer a descrição da reunião.
O mundo mudou, o mundo está mudando, o mundo sempre mudou e continuará mudando. Mas o que diferencia é a velocidade das mudanças que estão cada vez maiores, as velocidades das coisas cada vez mais intensa. E tá tudo bem. A gente só precisa entender as mudanças, assimilar e usar a melhor ferramenta e tecnologia alinhada com o propósito, com as pessoas e com a visão clara do que nós queremos, aonde trabalhamos, dentro do nosso sistema. Se você é uma pessoa que trabalhou com contato telefônico, escreve aí só para eu saber nos comentários, saber se você é dessa era, porque isso não é nem uma época, é uma era dos contatos telefônicos. Maravilhoso. Sessão nostalgia finalizada. Sim, use para não cumprir tabela. Tecnologia adequada, ferramenta adequada. Aumenta a produtividade, elimina desperdício. Mentalidade Lean, diminui risco, aumenta resultado. Agora, já que falamos tanto de mudança, item 9, e calma que a gente está chegando no fim, eu vou fazer o resumão com você que ficou aqui até o final. Vamos lá. Gestão de mudança. Se tem algo que é constante, certo e previsível, é que vai mudar. Não existe a possibilidade de não haver mudanças. Tudo vai mudar. Tudo muda sempre e continuará mudando, como eu falei há pouco. Essa é uma constante. E vai continuar acontecendo. Mas em cada mudança existe risco. Em cada solução de problema existe mudança. Em toda mudança existe risco. E a mentalidade de risco é pensar que risco é o que pode te atrapalhar de alcançar um objetivo. Ou seja, ao rodar o seu sistema de gestão com o simples, básico e eficiente PDCA, planeja, faz, verifica, age para melhorar, planeja de novo o ajuste, faz, verifica e melhora de novo. E essa constante basicamente as coisas vão mudar. Eu vou resolver problema. E problema resolvido gera mudança de método. Se eu mudei o método, eu gerei risco. E risco pode afetar meu objetivo. E eu faço a pergunta certa. E a pergunta certa me leva para reflexão, para priorização e ação correta, para gerar novas mudanças. E dentro dessa gestão de mudança, que é uma constante, eu mudo e melhoro. Não é mudar tudo de uma vez só. Eu vou mudando aos poucos, na proporção necessária e com a certeza que as coisas vão continuar mudando. Verdadeiramente, nem eu e nem você quer mudar, mas é necessário. É necessário. É impossível não mudar, porque tudo está mudando e continuará sendo assim. Mas quando se fala de mudança, pense, qual é o risco que cada mudança nos oferece e como se preparar, agir para que aquela mudança ou aquele risco relacionado à mudança não gere um impacto negativo. Às vezes, você mudou um método para corrigir um problema. Só que essa mudança, ao não ser cuidada, gera um efeito colateral muito ruim. É como tomar um remédio para curar um problema e destruir o seu estômago. Você foi lá e tomou um remédio para dor nas costas. Só que esse remédio era muito forte e ele afetou o teu estômago. Resolveu a dor nas costas? Sim, mas arrebentou com o teu estômago. E talvez, junto com aquele remédio, você deveria tomar alguma outra coisa para proteger, inclusive, o seu estômago. Eu não sou médico e eu não estou falando sobre remédio. Eu estou falando sobre gestão de mudança e sobre avaliação de risco para mitigá-los e não gerar impactos indesejáveis por uma falta de análise gerencial por não ter feito a pergunta certa, que eu te fiz agora, que eu acabei de fazer. E essa visão sistêmica desses 9 passos, e tem uma última pergunta, que eu vou deixar para o final, depois do resumo, que é a pergunta de ouro dessa aula aqui. O resumo é o seguinte: para você fazer um sistema de gestão sem cumprir tabela, você precisa começar com uma visão clara.
aonde todos os caminhos, os processos, as iniciativas têm que nos levar para esse objetivo previsto na visão clara. Os objetivos estratégicos daquela empresa que você trabalha. O que vai te permitir fazer isso acontecer é ter uma cultura forte. E essa cultura forte, como nós falamos, é aquela cultura que acontece, é o DNA da empresa. Treinando as pessoas constantemente, para que elas possam ser melhor, porque elas adquirem mais conhecimento. E o líder que treina a gente, o líder que forma novas lideranças, é um líder que lidera de verdade, pelo exemplo. Porque para treinar tem que se preparar. E quando você se prepara, você se torna melhor, o resultado vem com mais intensidade. Para isso, você treina, você vai lá e desafia as pessoas. Isso é colocar gasolina na fogueira. Potencializa. O que gera engajamento? Desafio proporcional à capacidade das pessoas que estão sendo desafiadas. E aí você analisa os riscos. O risco é tudo que pode te atrapalhar de alcançar os seus objetivos. Analise-os e tome ação para mitigar os riscos. Meça os desempenhos. Indicador. Medir agrega custo. E tá tudo bem, desde que você tome ação. Quando o seu indicador não gera ação, ele só gera custo. Como é que você faz para o seu indicador gerar ação? Metas desafiadoras, porém atingíveis. O seu indicador precisa te colocar pressão para agir e melhorar continuamente. Se o seu indicador não tem essa função, ele não aumenta, não melhora o desempenho. Ele só cumpre tabela. Aqui é um termômetro para saber o quanto o seu sistema de gestão funciona ou cumpre tabela. Resolver problema, uma especialidade de todo e qualquer líder e presente naquele sistema que nós queremos, que eu quero, que você quer, que motiva esse tipo de aula, esse tipo de conteúdo. Resolver problema. Todo sistema de verdade que não cumpre tabela, ele é bom em resolver problema. Porque o problema vai acontecer e não tem problema ter problema, mas não podem ser os mesmos sempre. Como não ter os mesmos problemas sempre? Eliminando os problemas que surgem, fazendo eles virarem apenas uma história. Um problema gigante que se tornou em só isso. E esse só isso deixou de existir e agora eu tenho novos problemas. Que venham novos problemas para a gente esmagá-los, estraçalhar na prioridade certa. Usando a tecnologia e as ferramentas adequadas para a tua realidade. Não fica focado, frustrado com o que você não tem, justificando que não dá para fazer algo melhor por não ter uma ferramenta, um recurso. Se você não tem algo mais evoluído ou sofisticado, se vira com o que você tem. Se vira com o que dá para fazer e faça na condição que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor. Porque aí você faz melhor ainda usando ferramentas, tecnologias que você adquiriu. Enquanto não tiver, faça do jeito que dá na condição que você tem. Até você alcançar uma condição melhor. Só não reclame, só não se explique, só não fique justificando, só não fique colocando a culpa nos outros. Não reclama, não se explica, se apresenta no seu agora e faz o melhor. Porque as mudanças vão vir. E dentro das mudanças, avalie os riscos, implemente com responsabilidade, envolvendo, ajustando, para cada dia a gente melhorar com umas mudanças certas, esse 1% que é necessário. E aí eu te faço a pergunta de ouro. Isso que eu estou fazendo é útil? Essa é a pergunta de ouro para quem não quer cumprir tabela. Você está sendo útil? O que você está fazendo, se em cada momento que gerar dúvida, você fizer essa pergunta: isso que estou fazendo é útil? Eu estou sendo útil? Esse conteúdo que eu acabo de compartilhar com você foi útil para você?
Porque se foi útil, eu quero te pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe. Eu quero te pedir para você, pode printar, coloca lá nos stories, me marca, @rodrigo.wilder e diga se foi útil. Eu quero realmente saber se foi útil, porque não é sobre querer ser reconhecido, é sobre ser útil. E se isso foi útil para você, eu atingi o meu objetivo. A minha visão está muito clara. Eu só quero que seja útil e relevante para você ser um profissional, um líder, uma pessoa que não cumpre tabela, que faz para valer, com entusiasmo, com vontade, motivado porque você quer fazer, não para cumprir tabela. Então, se isso fizer sentido, segue a gente também lá no Instagram e vai ser uma honra poder compartilhar e continuar essa caminhada junto com você. Foi um prazer estar aqui e eu quero muito saber. Coloque nos comentários, coloque lá no Instagram, me faça saber de alguma forma se esse conteúdo foi útil. A minha missão é que você esteja em um sistema de gestão sem cumprir tabela, que você lidere sem cumprir tabela. É só seguir esses 10 passos que vai dar muito certo. Que Deus abençoe você, que seja uma semana incrível. Terça-feira que vem a gente tem um novo encontro aqui. E eu estarei junto contigo nessa jornada, caminhando para liderar de um jeito sério, verdadeiro, sem cumprir tabela. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso propósito. Um abraço, que Deus te abençoe, dê o passo, que Deus coloque o chão embaixo e viva no teu agora. É só agora que dá para fazer a diferença. Que Deus te abençoe e até a próxima. Beijo, tchau!